Tá bem? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando, eu e o Weston me ajudou também nesse título, liberando a fé na palavra, liberando a fé na palavra, no pastoreio eficaz. Então, por que nós estamos falando isso? O que acontece é que nós esquecemos muitas vezes, às vezes até grandes especialistas na área de liderança, eles também, às vezes, mesmo sendo cristãos, eles esquecem que existe um princípio mais profundo quando você está falando de liderar espiritualmente outras vidas. Existe um princípio de fé que muitos não sabem e não praticam como devem. E esse princípio é um princípio que a pessoa que não nasceu de novo, ela pode imitar. Muitos desses grandes palestrantes sobre liderança, às vezes até tentam pegar esses princípios que eu estou ensinando, eu vou estar ensinando hoje, e tentam ensinar de uma forma fora da palavra. Mas quando é fora da palavra, mais cedo ou mais tarde vai encontrar limitações. E eu vou estar mostrando isso para vocês na medida que nós vamos aprofundando aqui. Então, liberando a fé na palavra. A fé na palavra. Em fazer o quê? No pastoreio eficaz. Agora, a primeira coisa que eu quero enfatizar é fé para tomar posse da sua identidade. Fé para tomar posse da sua identidade. Agora, os textos que eu vou estar lendo não vão se encontrar no telão. Eu vou estar lendo esses textos, tá? Então, você talvez vai querer usar a sua Bíblia, né? Ler a sua Bíblia e me acompanhar, porque eu vou estar usando uns textos muito fortes aqui. E o primeiro texto que eu estarei lendo é 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 12. 2 Coríntios 3, 4 a 12. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por favor, diga isso em voz alta. É por meio de Cristo que eu tenho confiança em Deus. Diga, é por meio de Cristo que eu tomo posse da minha identidade. E Paulo, inclusive, explica melhor isso. Olha só no versículo 5 aí na sua Bíblia. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Agora, o Paulo era um cara extremamente preparado, né? Hoje em dia ele seria considerado um doutorando, né? Um doutorado em teologia, né? Por quê? Porque ele foi treinado aos pés do Gamaliel. Ele era um grande fariseu. Então, o Paulo tinha um preparo top. Mas o Paulo disse, a minha identidade, e porque eu sou muito eficaz em cuidar bem de vidas, não é por causa que eu tenho tanto preparo ou estudos. Não, ele falou, a razão que eu posso ser eficaz é porque eu estou tomando posse da minha identidade, de quem eu sou em Cristo. Eu vou ler de novo esse versículo 5, porque isso é fenomenal o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então, você já vê aí como eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês, como a pessoa pode ser versada nos melhores princípios de liderança, mas se ela não for nascida de novo e não souber liberar a fé na identidade que ela tem em Jesus, ela vai ser limitada. Por quê? Porque ela vai ser limitada aos recursos humanos, aos recursos naturais. E nós não somos, nós em Cristo, nós não temos limitações
na eficácia do pastoreio, porque nós não somos limitados ao natural, nós temos o despertar sobrenatural. Nós temos o sobrenatural. É isso que Paulo está dizendo. E está dizendo, a nossa confiança não é em nós mesmos, como somos capazes de pensar de nós mesmos, como se partisse de nós qualquer capacidade dessa. Ele disse, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Aí ele explica melhor no versículo 6, olha aí na sua Bíblia. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele diz, Deus deu para você que é batizado com o Espírito Santo uma capacidade sobrenatural para ministrar na unção do Espírito. Não é só pegar a letra e falar, não, olha, a Bíblia diz, por isso que você tem que fazer isso, por isso que você não pode fazer isso, você tem que fazer esse outro. Não, não é você botando um monte de regras, mesmo que seja regras boas da letra da Bíblia, mas é na unção do Espírito. E aí unção vai te mostrar, e vai te mostrar como agir. E eu estava falando com um irmão lá em Belo Horizonte, uns poucos dias atrás, e ele me falando como foi a conversão dele, né? Ele disse que ele converteu lá em Fortaleza, quando eu pastoreava a igreja lá, ele foi e foi impactado muito pela palavra, e ele repetiu oração na cadeira mesmo, na poltrona, na cadeira, porque ele não estava com coragem de ir lá na frente. Mas a pessoa que havia o convidado, com muito amor, com muita sabedoria, né, viu que ele repetiu a oração, então, no final do culto, levou ele para a sala assim mesmo, para pegar o nome dele e tal. E aí, no próximo dia, ele já... no próximo dia, não sei, eu acho que foi no próximo dia, 1 ou 2 dias depois, ele já recebeu visita daquela pessoa. Quando ele recebeu visita daquela pessoa, aí ele já ficou um pouco constrangido. Ele falou, cara, eu só fui lá uma vez, dei meu nome, e agora já estão vindo na minha casa. Ele pensando assim. Agora, o cara que foi visitá-lo na casa dele, foi ungido. Por quê? Se ele tivesse começado a falar, não, agora que você entregou a vida para Jesus, você tem que ser fiel, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, tem que ir para a classe de criatura, e nós vamos começar o discipulado no livrinho, e tal, e tal, e tal, e tal. Se ele tivesse botado um monte de letra em cima dele, o que teria acontecido? O cara já estava paranoico. Eu fui para essa igreja uma vez, deixei meu nome lá, e os caras já estão vindo na minha casa, e agora estão me mandando fazer um monte de coisa. Porque ele não era convertido de verdade, o que teria acontecido com ele? Ele teria caído fora. Ele teria falado, não quero. Mas o cara que foi visitá-lo foi ungido pelo Espírito. Isso aí, nenhum curso de liderança secular que não seja baseado na palavra vai te explicar como ser dirigido pelo Espírito. E o cara foi tão dirigido pelo Espírito que só bateu papo com ele. Não falou nada do que ele precisava de fazer, só batendo papo, só conversando, sendo um amigo, bem amigo. Aí no final da conversa ele falou, você me permite orar por você? Ele falou, claro, porque agora já era um amigo. E ele orou por ele e foi embora. E aquele cara então ficou indo para a igreja, mas não era convertido de verdade. Mesmo que tinha repetido a oração, ele não tinha convertido de verdade. Então ele ficava bebendo e muitas vezes não ia para a igreja porque estava bebendo. E aí esse irmão falava, aí cara, você está tudo bem, tal, e com muita amizade e amor, porque você não foi para a igreja? Não, porque eu estava bebendo, aí eu fiquei com vergonha de ir. Ele falou, não, você bebe no sábado e vai para a igreja no domingo, né? Mas pode beber? Ele falou, pode. Eu até achei um pouco errado, talvez, ele falar isso, mas, por outro lado, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, a nossa igreja não está pregando regrinha, o que nós estamos pregando é um relacionamento com Jesus. E, no momento, você ainda não... Ele não falou isso, claro, eu estou pressupondo que ele pensando assim, você não tem um relacionamento com Jesus, o importante é você ficar se expondo à palavra, fica indo para a igreja. E ele fazia isso, então. Ele bebia no sábado e ia para a igreja no domingo.
semana após semana. Ele até falou para a esposa dele: essa igreja é muito legal, deixa a gente beber. E ele ficou indo para a igreja. Ele falou, aí ele converteu de verdade. Por quê? Ele ficou se expondo à pregação da palavra na unção do Espírito Santo. Aí a pessoa vai converter de verdade. Mas essa estratégia aí, você não vai encontrar em nenhum manual de liderança, nem do mundo e nem da igreja, porque a gente nunca vai falar. Fala para a pessoa que ela pode ficar bebendo. É claro que nós não vamos dar essas orientações, mas o cara foi dirigido pelo Espírito de como conquistar aquele cara, A realidade é que a Bíblia fala que é pecado se embriagar, né? Não vos embriagueis com vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia mostra que é pecado. Porém, nós somos ministros não da letra, mas do Espírito. Nós vamos seguir a direção do Espírito, a unção do Espírito. É Ele que nos capacita. E a pessoa, é claro, e ele hoje bebe, é claro que não, ele é um homem de Deus. Ele é um homem transformado e ele foi convertido de verdade. Olha o que a palavra de Deus fala: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, versículo 7, acompanhe aí na sua Bíblia. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés. Então, o apóstolo Paulo está falando que o ministério da lei de Moisés, do Velho Testamento, era um ministério de morte. Mas por quê? O Velho Testamento é ruim? Os 10 mandamentos são ruins? Não. Mas era um ministério de morte porque ele não, em si, trazia vida. Ele só mostrava para o homem como ele é pecador. E ele só mostrava. A Bíblia fala que a razão que a lei foi escrita foi para mostrar para o homem que ele é um pecador. Para o homem entender, cara, eu preciso de ser salvo por Jesus. Então, o Velho Testamento, a lei de Moisés, é chamada pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, o ministério da morte. Ele falou, e se esse ministério da morte do Velho Testamento, gravado com letras em pedras, né, foi o próprio dedo de Deus, né, que escreveu os 10 mandamentos na primeira vez, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés. Lembra que Moisés descia do monte e o rosto dele estava brilhando tanto que eles não podiam nem olhar para o rosto dele, porque estava brilhando tanto, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, porque depois foi desaparecendo e o rosto dele ficou normal. Como não será maior a glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele falou, se aquele ministério de morte fazia o rosto de Moisés brilhar, ele falou, quanto mais o ministério do Espírito. Então, o seu rosto deve brilhar muito mais do que o rosto de Moisés. Né? E eu falo isso não para a minha glória, mas ontem à noite eu estava pregando lá em Fortaleza e alguém chegou para mim e falou, pastor Eibe, aqui nesse prédio, o mesmo prédio lá na Washington Soares, que agora está a casa do pai, alguém falou, eu converti, eu entreguei minha vida a Jesus, e eu fui para o nosso grande batismo, e lá no batismo, você estava ministrando sobre o batismo com o Espírito Santo, e o fogo de Deus desceu, e você estava orando, e aí eu tirei uma foto, tinha muita gente lá. Só que quando eu fui ver a foto, você estava brilhando. E só você que estava brilhando lá. Não que os outros não tinham o Espírito Santo, claro. Mas, e eu fiquei até com a foto. Falei, nunca posso perder mais essa foto. Porque olha, essa foto é uma coisa sobrenatural. Mas,
Isso não me pega de surpresa, não é porque eu sou alguma pessoa especial. Você tem a mesma glória, você é ministro da nova aliança. E se o rosto de Moisés brilhou na velha aliança, que é uma aliança de morte, imagina na nova aliança, muito mais você deve brilhar. Olha, muito mais você deve brilhar, para a glória de Jesus. Olha o que ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, versículo 9, acompanhe aí na sua Bíblia. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque no Velho Testamento mostrou para a pessoa que ele era pecador, que ela era pecadora, e trazia condenação. Mas no Novo Testamento, por causa de Jesus morrendo e ressuscitando, nós nos tornamos a própria justiça de Deus. Então é o ministério da justiça. O ministério da justiça, porque nós nos tornamos a própria justiça de Deus. Por isso que ele diz: porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso, o Velho Testamento, a velha aliança, não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Ele está dizendo, em comparação com a glória do Novo Testamento, a glória do Velho Testamento nem tem mais glória. Porque se o que estava desaparecendo, porque a glória no rosto de Moisés estava desaparecendo, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A nossa glória não desaparece, ela é permanente, só fica aumentando de glória em glória. Aí ele diz, olha o versículo 12, é um dos meus versículos que eu mais amo sobre essa área de fé para tomar posse da nossa identidade. A fé para tomar posse da nossa identidade. Olha o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança. Que esperança é essa? Esperança, lembra que esperança bíblica é a certeza de algo que vai acontecer. Então, qual é a certeza que vai acontecer? Que essa glória vai estar em nós e ela não vai desvanecer, ela só vai ficar aumentando. A glória da nova aliança nós temos em nossas vidas, no nosso ministério. Ele fala, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Agimos com muita ousadia. Aí nós podemos falar com ousadia, mandar o aleijado andar com ousadia, mandar o cego enxergar com ousadia, ressuscitar os mortos com ousadia, ganhar multidões por Jesus com ousadia, cuidar bem do Life Group com ousadia, multiplicar o Life Group com ousadia, porque nós temos a glória do Novo Testamento, da nova aliança, em nome de Jesus. Então mostra o primeiro ponto de novo, pastor Eston, é a fé para tomar posse da sua identidade. Diga, fé para tomar posse da minha responsabilidade. Agora, quando você tem essa fé, você chama toda a responsabilidade para si. Você começa a entender que você pode sim, você não aceita desculpas esfarrapadas para o Life Group não crescer, multiplicar. Não, você sabe, porque Jesus está em mim, essa glória está brilhando tanto. Rapaz, meu Life Group não tem jeito, ele vai crescer, ele vai atrair muita gente para Jesus. Muita gente vai querer tá comigo, não porque eu sou alguém de mim mesmo, essa minha capacidade não vem de mim mesmo, mas porque eu tenho a glória dessa nova identidade em Cristo Jesus, minha capacidade vem de Deus. Então, meu irmão, o seu Life Group começa a realmente explodir em crescimento, e é uma coisa maravilhosa. Outra coisa, não aceita a derrota e o fracasso como opção. Não aceita a derrota e o fracasso como opção. Eu gosto muito do que o John Maxwell foi o pastor de uma enorme igreja, e aí depois ele sentiu de Deus para ministrar cursos sobre liderança. Então ele tem viajado pelo mundo. Hoje ele é conhecido como o maior treinador de líderes do planeta Terra. Isso até pelo mundo secular, mundo não cristão. E ele é um grande homem de Deus.
e eu tive o privilégio de conhecê-lo. E o John Maxwell, ele disse para sua assistente, quando ele estava começando a treiná-la, né, o nome dela é Bárbara. Hoje a Bárbara tem sido assistente para o John Maxwell talvez por muitas décadas, né, muitos anos. Mas quando ele estava começando a treiná-la, e ele deu uma tarefa para ela, aí ela disse, eu não consegui fazer isso. Não deu certo, porque eu não consegui, eu não achei aqui a solução de como fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. E ele disse para ela, nunca, Bárbara, escuta bem, você nunca mais vai dizer para mim, eu não consigo. Nunca mais. Quando eu te dou uma tarefa, você se vira. Você vai atrás de ajuda, você pesquisa, mas você nunca aceita essa mentalidade mais, que não consigo. Nunca mais quero ouvir essa frase saindo da sua boca. Eu achei muito forte, mas muito lindo. Ele estava ensinando ela como ser uma líder que chama para si a responsabilidade e que não aceita a derrota e o fracasso como opção, né? Eu achei muito legal porque o bom líder, ele gosta do desafio. Ele cresce e aparece com a dificuldade. Eu vou repetir isso. O bom líder gosta do desafio. Ele cresce e aparece com as dificuldades da vida. O bom líder não aceita desculpas esfarrapadas, né? Você já viu aquele líder que não sabe da sua identidade em Cristo? Ele não sabe. Ele se vê no natural. Então, ele fala, não, eu reconheço, eu não sou um bom líder de life group. As pessoas nem querem vir para o meu life group. Eu acho que eu não sei contagiá-las, eu sou uma pessoa... Então, ele não está tomando posse dessa glória da nova aliança que está sobre ele. Ele está se vendo como ele é no natural. Ele está se vendo como ele é no natural. Então, ele aceita essas desculpas esfarrapadas que o diabo jogou no coração dele. Outra desculpa esfarrapada. No meu life group tem pessoas maravilhosas, mas com todo carinho, nenhuma delas querem compromisso. Nenhuma delas querem multiplicar para a casa delas, nenhuma delas querem muito compromisso. Elas às vezes até querem liderar, querem falar, porque elas querem aparecer, mas elas não querem realmente um compromisso. Então, esse tipo de desculpa esfarrapada é que um líder que não tem a fé em quem ele é em Cristo, que não está tomando posse da sua identidade, tá? Mostra de novo, amado pastor Eston, aquela frase da nossa primeira, tomar posse da sua, fé para tomar posse da sua identidade. Tá? As pessoas estão muito ocupadas e se relaxaram espiritualmente, porque elas estão muito ocupadas na correria de São Paulo. Outra desculpa esfarrapada, que o líder que não está tendo a fé para tomar posse da sua identidade, ele sempre acata essas mentiras do diabo para aceitar essa mórbida desculpa porque que o life group dele não cresce e não está ganhando muitas vidas para Jesus, né? Eu mando o WhatsApp para elas e elas nem respondem a minha mensagem. Eu achei muito lindo, né, o que o John Maxwell disse. Ele falou que hoje, por exemplo, o dicionário que eu uso é internet, né? Mas até alguns anos atrás era muito importante a gente ter um dicionário, né? Eu usava muito o dicionário, muito. Mesmo ao ler a Bíblia, havia uma palavra um pouco erudita, né? Por exemplo, loquacidades frívolas. Aí eu fui lá, o que isso quer dizer? E eu procurava no dicionário. Eu usava muito o dicionário. E na época, o John Maxwell também usava muito o dicionário. E ele falou que ele foi lá no dicionário, achou a palavra desistir. E ele pegou a tesoura e cortou fora a palavra e toda a definição, tudo de desistir, cortou fora. Ficou um buraco lá naquela página, lá no dicionário. Aí ele falava com muita coragem e ousadia:
A palavra desistir não está no meu dicionário. Eu não aceito desistir em nada. Eu vou perseverar e eu vou vencer e eu vou alcançar. Você tem que fazer a mesma coisa. Corte fora essa palavra desistir do seu dicionário, porque você tudo pode naquele que te fortalece, em nome de Jesus. Amém? Muitos hoje, mais do que nunca, estão sofrendo solidão, pressões financeiras, problemas na família, com casamento, com os filhos, muitas vezes filhos rebeldes, filhos que nem falam com os pais. Esse é o momento que a igreja do Senhor Jesus tem que se levantar. Temos que tomar posse dessa glória de Deus, da nova aliança, da nossa nova identidade, e cuidar bem das vidas, ir atrás, e realmente saber que nós temos essa capacitação sim. E você tem a capacitação sim, de cuidar de todo mundo. Eu lembro uma época, muitos e muitos anos atrás, né, eu estava trabalhando em Santarém, aí chegou um pastor, né, de uma igreja que tinha muita gente, muito importante, né? Ele era o pastor de uma igreja de São Paulo, e eu perguntei para ele, eu falei, me diga uma coisa, eu quero trabalhar com todo mundo, desde os mais, né, poderosos que o mundo pensa, ricos e tudo, até os mais pobres, eu quero amar todos, mas parece que eu não consigo trabalhar com esse pessoal assim. O que você faz? Ele falou, Eibe, cara, você tem a capacidade. Ele falou tanta palavra de fé para mim, que eu falei, amém, eu tomo posse disso. E eu comecei a trabalhar. E não demorou muito, eu estava orando sobre o governador do Pará. Depois eu estava dentro do gabinete do prefeito, o prefeito sentado aqui, o vice-prefeito aqui, e minha mão em cima da cabeça dos dois, expulsando todo o mal e declarando a vitória e o sucesso sobre eles. Eu falei, a paz, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E alguns anos atrás eu estava lá no Palácio do Planalto, orando sobre o presidente do país. Aleluia. E se o Trump quiser oração, estou pronto, está bem. Então, por quê? Porque eu tenho fé para tomar posse da minha identidade. Não é porque eu sou alguma pessoa especial de mim mesmo. Eu sei que eu não sou de mim mesmo. Sei que eu não sou. Mas em Cristo eu sou. E você também, em Cristo você é. Você é. Você é. Você é. Você é. Se você estiver em Cristo, você tem a mesma capacidade do que eu tenho. Melhor, se você estiver em Cristo, você tem a mesma capacidade do próprio Cristo, porque Ele está dentro de você. Amém? Tome posse disso. Você tem que enxergar você desse jeito, né? Eu peço até que você faça isso agora. Sente bem ereto, jogue os ombros para trás, erga bem a cabeça e diga, eu tomo posse da minha identidade em Cristo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. 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 Agora, segundo grande princípio que eu quero também trabalhar com você nessa área da fé na palavra de Deus, no pastoreio eficaz. É a fé, segunda coisa, a fé na ação do Espírito na vida do cristão. Por favor, vamos ler isso em voz alta todos juntos. Fé todo mundo junto, 1, 2, 3. Fé na ação do Espírito na vida do cristão. Sabe, queridos, muitas vezes, assim como nós, muitas vezes, temos olhado para nós mesmos do natural e só vendo coisas negativas, nossa tendência também é olhar para os outros e só ver coisas negativas. E eu já vi muitos e muitos pastores e líderes de life group que não conseguiram romper porque eles insistem em desobedecer a palavra nesta área. Eles ficam olhando no natural para as pessoas. Então, é claro, se você ficar olhando no natural as pessoas, você vai ver os defeitos, as deficiências dela. E o diabo vai sempre falar para você, esse aí nunca vai ser um líder de life group. Esse aí não tem compromisso. Esse aqui não quer nada com Deus.
E se você ficar olhando bem de perto mesmo, no natural, você vai chegar à conclusão, cara, meu life group nunca vai multiplicar aqui, não tem ninguém aqui que... Está todo mundo relaxado, todo mundo... Ninguém... Porque o diabo quer que você olhe com maus olhos as pessoas. Não é nem com maus olhos que eu digo, ele quer que eu olhe com maus olhos também, mas às vezes... Ele nem faz você olhar com maus olhos, porque aí já você não é tão carnal assim para olhar com maus olhos. Então ele só te convence a olhar com os olhos naturais, em vez de olhar com os olhos da fé e ter a fé na ação do Espírito na vida do cristão. Você tem que ter essa fé na ação do Espírito na vida do cristão. Veja esse versículo aqui. Se você tiver a sua Bíblia, abra lá, que é muito importante esse versículo. João 17, 20. Ele diz, Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus está orando pelos seus discípulos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Agora, pensa bem, Jesus perfeito, nunca falhou na vida dele. É o próprio Deus encarnado. E ele caminhando com esses 12 homens, cada um mais imperfeito do que o outro. Cada um mais falho do que o outro. Primeiramente, a maioria desses 12, quase todos eles, eram analfabetos ou semi-analfabetos. Os caras não tinham tanto preparo. Jesus tinha um preparo muito forte. Mas eles... a maioria deles não tiveram. Jesus que estava tendo que ensinar tudo. Eles eram muito cheios de carnalidade. Eles ficavam discutindo quem era o maior entre eles. Imagina ficar discutindo quem era o maior. Não, eu sou maior. Não, eu que sou maior. Eu sou ai. E eles não tiveram muitas vezes fé para expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada, fé para mandar a tempestade se acalmar. E vez após vez, Jesus falava para eles, né? Quanto tempo eu vou ter que tolerar vocês, homens bully, né? Você sabe o que é homens bully, né? Homens de pouca fé, né? Então, alguns vão entender a piada, mas Jesus, tem vezes que Jesus até falou assim. Ele até disse, quanto tempo eu vou ter que tolerar vocês? Isso mostra, se o próprio Jesus falou assim, cara, vocês ficam pisando na bola nas mesmas áreas, vez após vez. E Jesus já tinha sido revelado por Deus, que todos, na hora H, na hora que ele fosse preso, iam abandoná-lo. Todos. E que o cara principal que ele estava treinando, o discípulo principal dele, que era o Pedro, ia negá-lo 3 vezes. Outro ia traí-lo. E todos iam abandoná-lo. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele faz essa oração. Pai, eu não peço somente por eles, mas eu peço por todos que vão crer através da palavra deles. É como se ele estivesse falando, eles vão ser tão usados por mim, e pelo seu Espírito, que eles vão ganhar multidões e multidões. Então não estou orando só por eles, eu estou orando por todos que vão converter por causa da palavra deles. Meu Deus, é muita fé. É muita fé. É fé o quê? Na ação do Espírito, na vida do cristão. Você tem que ter essa fé. Sabe, uma época, não foi ninguém aqui em São Paulo, mas um dos pastores da Past Church estava assim com várias situações, muita gente reclamando dele e muita gente reclamando. E aí eu dormi à noite, né? E eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava no carro e ele dirigindo, e eu lá ao lado dele, e ele indo para cada buraco e coisa, e eu, ai meu Deus, vai cair no buraco e tal, e eu assim com medo, que o cara dirigindo horrivelmente. E aí
Mas quando ia para os buracos, parece que o carro flutuava. E depois entrou na estrada. E o Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo não falou para mim. Eu acordei, o Espírito Santo falou para mim. Ele não é perfeito. Ele é cheio de falhas. Mas você tem que crer que eu sou poderoso para mantê-lo fora do buraco e levá-lo para a estrada. Para levá-lo para a estrada. Nós temos que enxergar as pessoas desse jeito. Ficar aplicando fé. Ficar falando palavra de fé. Até daquelas pessoas que o diabo diz para nós, nossa, elas são uma decepção. Você não pode aceitar essa palavra. Você tem que, o quê? Vamos ler todo mundo junto em voz alta. Fé na ação do Espírito, na vida do cristão. Agora, tem tantas coisas mais que eu poderia falar sobre isso, mas eu quero só reforçar que se você e eu tivermos essa fé viva na nossa identidade em Cristo, da nova aliança, como ministro da nova aliança, e fé viva na ação do Espírito, na vida das nossas ovelhas, vai fazer toda a diferença no pastoreio. Você recebe essa palavra? Fique em pé, por favor, e declare essas palavras de fé comigo. Diga: Pai querido, em nome de Jesus, eu agora declaro que pela tua graça eu vou liberar a fé cada vez mais para tomar posse da minha identidade na nova aliança. E eu vou liberar a fé nessa ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos meus discípulos e das minhas ovelhas. E eu declaro, isto é só o começo. Amém e amém, amém. Deus abençoe, querido.